Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. É um privilégio imenso tê-los aqui no meu canal. Gostaria que vocês deixassem um like nesse vídeo. Quando você deixa um like no vídeo, você está me ajudando a levar a mensagem da cruz, a palavra de Deus a muitas vidas que estão sedentas por esse alimento espiritual. E ative o sininho para serem notificados todos os dias. Temos vídeo no canal. E compartilhe o vídeo com as suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal e fique até o final desse vídeo, pois Deus irá falar ao meu coração e ao teu coração. Sejam bem-vindos ao canal Justificado pela Fé. Tema do vídeo: como saber tudo sobre o inferno. O conceito do inferno como aniquilamento. A crença no aniquilamento dos perdidos é baseada em 4 considerações bíblicas. A primeira consideração é a morte como castigo do pecado. A segunda, o vocabulário sobre as destruições dos ímpios. E a terceira, as implicações morais do tormento eterno. E a quarta, implicações cósmicas do tormento eterno. Não se esqueça, deixe um like nesse vídeo, é importantíssimo o seu like para o canal. A morte como punição do pecado, ou aniquilamento final dos pecadores impenitentes, é indicado em primeiro lugar pelo próprio princípio bíblico fundamental, que o castigo final do pecado é a morte. A alma que pecar morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. A punição do pecado compreende não somente a primeira morte, a qual todos experimentam, como resultado do pecado de Adão, mas também o que a Bíblia chama de a segunda morte em Apocalipse capítulo 20, versos 14, capítulo 21, verso 18, que é a morte final e irreversível a ser sofrida pelos pecadores impenitentes. Isso significa que o salário final do pecado não é o tormento eterno, mas morte permanente. A Bíblia ensina que a morte é a sensação da vida, não fosse pela segurança da ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 18, a morte que experimentamos seria a terminação de nossa existência, e a ressurreição que converte a morte de ser o fim da vida em ser um sono temporário. Mas não há ressurreição para a segunda morte, porque aqueles que a sofrem são consumidos no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versos 14. Este será o aniquilamento final. O vocabulário bíblico sobre a destruição dos ímpios, a segunda razão compulsiva para crer no aniquilamento dos perdidos, no julgamento final, é o rico vocabulário de destruição usada na Bíblia para descrever o fim dos ímpios. Segundo o Velho Testamento, usa mais de 25 substantivos e verbos para descrever a destruição final dos ímpios. Diversos salmos descrevem a destruição final dos ímpios como imagens dramáticas. Salmo capítulo 1, versos 3 e 6, Salmo capítulo 2, versos 9 e 12, Salmo 11, versos 1 e 7, Salmo 34, versos 8 e 22, Salmo 58, versos 6 e 10, Salmo 69, versos 22 e 28, e Salmo 145, versos 17 e 20. No Salmo 37, por exemplo, lemos que os ímpios
logo murcharão com a verdura. Versículo 2, eles serão desarraigados e não existirão. Versículos 9 e 10, eles perecerão em um fumo, se desfarão. Versículo 20, as transgressões serão uma destruição. Versículo 38, o Salmo 1 contrasta o caminho do justo com o dos ímpios. Dos últimos, ele diz que não subsistirão no juízo, mas serão como a moinha que o vento espalha. O caminho dos ímpios perecerá. No Salmo 145, Davi afirma: o Senhor guarda a todos que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Versículo 20. Esta amostra de referência sobre a destruição final dos ímpios está em perfeita harmonia com o ensinamento do resto das Escrituras. Os profetas frequentemente anunciam a destruição final dos ímpios em conjunção com o dia escatológico do Senhor. Isaías proclama que os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Isaías capítulo 1, versos 28. Descrições semelhantes se encontram em Sinfonias capítulo 1, verso 15, 16, 18 e Oséias capítulo 13, verso 3. A última página do Velho Testamento provê um contraste impressionante entre o destino dos crentes e o dos incrédulos, sobre aqueles que temem o Senhor. Nascerá o sol da justiça e a salvação entrará debaixo das suas asas. Em Malaquias capítulo 4, versículo 1. Mas para os incrédulos, os dias do Senhor os abrasará, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias capítulo 4, versículo 1. O Novo Testamento segue de perto o velho ao descrever o fim dos ímpios com palavras e imagens que denotam aniquilamento total. Jesus comparou a destruição total dos ímpios a coisas como joio adotado em molhos para serem queimados. Mateus capítulo 13, verso 30, o peixe ruim que é lançado fora. Mateus 13, versículo 48. As plantas daninhas que serão arrancadas. Mateus 15, verso 13. A árvore sem fruto que será cortada. Lucas 13, versículo 7. Os ramos ressequidos que são lançados no fogo. João capítulo 15, verso 6. Os lavradores infiéis que serão destruídos. Lucas capítulo 20, verso 16. Os antediluvianos que foram destruídos pelo dilúvio. Lucas capítulo 17, versos 27, o povo de Sodoma e Gomorra que foi consumido pelo fogo, Lucas capítulo 17, versículo 29, e os servos rebeldes que foram mortos à volta de seu Senhor, Lucas 19, capítulo 27. Todas essas situações descrevem de modo gráfico a destruição final dos ímpios. O contraste entre o destino dos salvos e os dos perdidos é um de vida versus destruição. Aqueles que apelam às referências de Cristo ao inferno, ao fogo do inferno, Geena, Mateus capítulo 5, 22, versos 29, Mateus 30, Mateus 18, versos 8 e 9, Marcos capítulo 9, versos 43, 44, 45, 47, 48, para apoiar sua crença num tormento eterno, deixa de reconhecer um ponto importante como o fogo mesmo é chamado eterno e inextinguível, mas seria muito estranho se aquilo que nele fosse jogado se demonstrasse indestrutível. Esperaríamos o oposto, seria consumido para sempre. Não há tormento para sempre. Segue-se que é o fumo, evidência de que o fogo efetuou seu trabalho, que sobe para todo o sempre. Apocalipse capítulo 14, versículo 11, Apocalipse capítulo 10, verso 3, referência de Cristo a Geena não indica que o inferno seja um lugar de tormento infinito. O que é eterno ou inextinguível não é o castigo, mas o fogo que, como no caso de Sodoma e Gomorra,
causa destruição completa e permanente dos ímpios, uma condição que dura para sempre. A declaração de Cristo de que os ímpios irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna, Mateus capítulo 25, versos 46, é geralmente considerada como prova do sofrimento eterno e consciente dos ímpios. Esta interpretação ignora a diferença entre punição eterna e o ato de punir eternamente. O termo grego aionios, eterno, literalmente significa aquilo que dura um período. Frequentemente refere-se à permanência do resultado e não à continuação de um processo. Por exemplo, Judas capítulo 7 diz que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. É evidente que o fogo que destruiu as duas cidades é eterno, não por causa de sua duração, mas por causa de seus resultados permanentes. Outro exemplo se encontra em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9, onde Paulo, falando daqueles que rejeitam o Evangelho, diz: os quais por castigo padecerão eterna perdição até a face do Senhor e a glória do seu poder. É evidente que a destruição dos ímpios não pode ser eterna em sua duração, porque é difícil imaginar um processo de destruição eterna e inclusive destruição pressupõe aniquilamento. A destruição dos ímpios é eterna, não porque o processo de destruição continua para sempre, mas porque os resultados são permanentes. A linguagem de destruição é inescapável no livro do Apocalipse. Lá ele representa a maneira de Deus vencer a oposição do mal a si mesmo e a seu povo. João descreve com ilustrações e vidas o lançamento do diabo, da besta, do falso profeta, da morte, de Hades e de todos os ímpios no lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Os judeus frequentemente usavam a frase segunda morte para descrever a morte final. Em irreversível, exemplos numerosos podem ser achados no Targum, a tradução e a interpretação em aramaico do Velho Testamento. Por exemplo, o Targum sobre Isaías 65, versículo 6 diz: seu castigo será em Geena, onde o fogo arde todo dia. Eis está escrito diante de mim: não lhes darei descanso durante vida, mas lhes darei o castigo de sua transgressão, e entregarei seus corpos à segunda morte. Para os salvos, a ressurreição marca o galardão de outra vida mais elevada, mas para os perdidos marca a retribuição de uma segunda morte que é final, como não há mais morte para os remidos. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Assim não há mais vida para os perdidos. Apocalipse capítulo 21, verso 8. A segunda morte, então, é a morte final, irreversível, interpretada a frase de outro modo, como um tormento eterno e consciente ou separação de Deus. Nega o significado bíblico da morte como uma sensação de vida. As implicações morais do tormento eterno, uma terceira razão para crer no aniquilamento final dos perdidos, é a aplicação moral inocentável da doutrina do tormento eterno. A noção de que Deus deliberadamente tortura pecadores através dos seus séculos, sem fim da eternidade, é totalmente incompatível com a revelação bíblica de Deus como amor infinito. Um Deus que inflige tortura infinita às suas criaturas, não importa quão pecadores foram, não pode ser o Pai de amor que Jesus Cristo nos revelou. Tem Deus duas faces, e Ele é infinitamente misericordioso de um lado e insaciavelmente cruel do outro. Pode Ele amar os pecadores de tal modo que enviou seu Filho para salvá-los, ao mesmo tempo odiar os pecadores impenitentes
tanto que os submete a um tormento cruel, sem fim, podemos legitimamente louvar a Deus por sua bondade. Se Ele atormenta os pecadores através dos séculos da eternidade, a intuição moral que Deus plantou em nossa consciência não pode aceitar a crueldade de uma divindade que sujeita pecadores a tormento infinito. A justiça divina não poderia jamais exigir a penalidade infinita de dor eterna por causa de pecados infinitos. Além disso, o tormento eterno é consciente e contrário ao conceito bíblico de justiça, porque tal castigo criaria uma desproporção séria entre os pecados cometidos durante uma vida e o castigo resultante por toda a eternidade. Como pergunta, não haverá então uma desproporção séria entre pecados conscientemente cometidos no tempo e tormento conscientemente sofrido através da eternidade? Não minimizo a gravidade do pecado como rebelião contra Deus, nosso Criador, mas questiono se tormento eterno, consciente e compatível com a revelação bíblica da justiça divina. As implicações cosmológicas do tormento eterno, uma razão final para crer no aniquilamento dos perdidos, é que tormento eterno pressupõe um dualismo cósmico, eterno, céu e inferno. Felicidade e dor, bem e mal continuariam a existir para sempre, lado a lado, e é impossível conciliar essa opinião com a visão profética da nova terra, no qual não mais haverá morte, nem pranto, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Como poderiam pranto e dor serem esquecidos, se a agonia e a angústia dos perdidos fossem aspectos permanentes da nova ordem? A presença de incontáveis milhões sofrendo para sempre tormento incruciante, mesmo se fosse bem longe do arraial dos santos, serviria apenas para destruir a paz e a felicidade do novo mundo, a nova criação. Resultaria defeituosa desde o princípio, desde o primeiro dia, visto que os pecadores permaneceriam como uma realidade eterna do universo de Deus. O propósito do plano da salvação é desarraigar definitivamente a presença de pecado e pecadores deste mundo. Somente se os pecadores, Satanás e os diabos, são ao final consumidos no lago do fogo e extintos na segunda morte, que verdadeiramente poderemos dizer que a missão redentora de Cristo foi concluída. Tormento eterno lançaria uma sombra permanente sobre a nova criação. Nossa geração precisa desesperadamente aprender ao temor de Deus. Está aí uma razão para pregar o juízo final e castigo. Precisamos advertir as pessoas que aquelas que rejeitam os princípios de vida de Cristo e a provisão de salvação experimentarão, ao final, um julgamento terrível e padecerão eternamente na perdição. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 19, precisamos proclamar as grandes alternativas entre vida eterna e destruição permanente. A recuperação do ponto de vista bíblico do juízo final pode soltar a língua dos pecadores, porque podem pregar essa doutrina vital sem receio de retratar a Deus como um monstro. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.